sentados, rezemos por um instante em silêncio, invoquemos o auxílio do Divino Espírito Santo, pois só o Espírito Santo pode dar-nos a plena compreensão da palavra e nos transformar pela força desta palavra. Rezemos. Amém. Irmãs e irmãos, chegamos hoje ao nosso quinto domingo da Quaresma. Domingo que vem, atentos, nos 2 próximos domingos, domingo próximo, domingo de Ramos, e no outro domingo, domingo da Páscoa, nós só teremos uma celebração de manhã e às 8. Domingo próximo nós nos reunimos, seguindo aqui na 89, na terceira rua, tem uma pracinha, entrando na terceira rua, Praça Ignace, nos reunimos lá e 8h30 viremos em procissão com Domingo de Ramos e a missa única que começa lá e procede à Santa Missa quando chegamos aqui pelas 9 horas. Portanto, fiquem atentos. E no domingo de Páscoa, o café da manhã, a Santa Missa às 8, seguida de uma grande celebração, um ágape fraterno, a nossa confraternização pascal com o café da manhã. Para a grandeza deste ápice da caminhada pascal, é a Quaresma, o tempo de preparação, e nós chegamos hoje no ponto culminante, em que o Senhor nos pega a todos e nos coloca a todos diante dele para nos oferecer a possibilidade suprema da sua graça e do seu dom. Vamos lá? No seu folheto, o número 10, o Evangelho de João, capítulo 8, versos 1 ao 11. É impressionante o que vem. Prepara-te. Jesus, naquele tempo, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Espere lá. Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Monte das Oliveiras está na encosta de Jerusalém, do lado do nascer do sol, o lado oriental, tem uma porta em Jerusalém. Jerusalém tem, dependendo da contagem que você faz, 7 portas principais e algumas outras portas que, dependendo como conta, dá 12 portas. Mas 12 ou 7 portas. Esta porta, ela é muito importante, chamada a Porta do Messias, a Porta Dourada. É um pórtico gigantesco, de frente para o Vale do Cedron, sobe, atravessa o Vale do Cedron, sobe e vai para o Monte das Oliveiras. Bem de frente, o topo desse monte, uns 840 metros de altitude, do topo desse monte você enxerga o topo de Jerusalém, a esplanada do templo inteirinha. Era muito comum os peregrinos irem para Jerusalém e ficarem no topo desse monte contemplando o culto, ouvindo a cantoria, as celebrações, contemplando aquele esplendor da piedade, da devoção do povo. Era um marco importante na peregrinação. Mas aqui tem uma questão importante. Tem a Porta Dourada, a Porta do Messias, que foi feito o pórtico e lacrado com pedras a porta. Ninguém nunca passou por ela. Na teologia do Antigo Testamento, na esperança messiânica de Israel, aquela porta, ela só será aberta com a chegada do Messias. Os operários do templo virão
tirarão as pedras que lacram o pórtico daquela entrada, e só o Messias passará e inaugurará os tempos messiânicos. Entenda porque Jesus, domingo que vem, a gente vai entrar em Jerusalém com Jesus. Jesus está lá. Dependendo de onde você parte desse Monte das Oliveiras, dá 5 ou 7 quilômetros, 6,5 quilômetros do ponto do Monte das Oliveiras ou Horto das Oliveiras, e desce na direção daquela porta. Entendamos por que Jesus está lá. Ele é o Messias. E o que lembra, e por que oliveiras? O que lembra? O que lembra? Azeite da unção do Messias. No Antigo Testamento, 3 categorias de gente eram ungidas: o sacerdote, o profeta e o rei. Na esperança messiânica de Israel, às vezes na história de Israel se pensava que o Messias seria um sacerdote, às vezes um profeta, às vezes um Messias. Jesus, na teologia católica, ele é sacerdote, profeta e rei. Ele é o Messias, que é o sacerdote que santifica a nossa vida pela oferta da sua cruz. Ele é o profeta, a palavra de Deus viva que anuncia o amor de Deus para nós. E ele é o rei. Ele é aquele que não serve impostos cobrados e dá benefícios para o povo, mas ele é o rei que na cruz, coroado de espinhos, oferta a sua própria vida como dom. Sacerdote, profeta e rei. Ele é o Messias. Essas 3 categorias, para ser sacerdote no templo, para ser profeta instituído por Israel e rei, era ungido com o azeite da oliva. Que para nós, esse azeite corresponde à unção do crisma. Portanto, Jesus está neste monte com os discípulos. Agora vem as elaborações mais eloquentes da poética cristã. Olha a simbologia. Na quinta-feira santa, ele é o trigo moído, sua vida moída no moinho do sofrimento da cruz, se torna farinha do pão da vida. Ele é a uva colhida na videira que Deus plantou. Ele nasceu numa videira, numa árvore da vida. Maria, que deu o fruto bendito do seu ventre. Ele é a uva macerada no lagar do sofrimento da cruz. Seu sangue derramado é o cálice da nossa salvação. E ele, sua vida pisada na prensa pesadíssima. Depois dessa semana você vá para a internet e digite lá prensas antigas, primitivas, para extrair o azeite. É maravilhosa a história da extração, de como extrair o azeite nos métodos antigos. O sofrimento de Jesus na cruz é a prensa que espreme a oliva e ela faz descer o mais suave dos azeites. Nós estamos preparando algumas irmãs e irmãos que vão ser crismadas dia 3, Ana Amélia. Cadê a Ana Amélia? Cadê a catequista? Aqui. 3 de agosto. Tem alguém dos que estão na catequese e vão ser crismados dia 3 de agosto? Fique de pé se tiver. Fique de pé, deixa eu ver o rosto. Ali tem uma irmã. Ali tem uma. Mais alguém? Aqui tem uma outra que vai ser crismada na noite. Aqui também. Fique de pé. Aqui também mais uma que vai ser crismada. Pode ser mais? Lá sim, já vi. Pode sentar. Então, o óleo do crisma. Pelo dom, Cristo é o fruto macerado no sofrimento da cruz, que derrama, deixa extrair do seu corpo
o óleo da unção, o óleo do crisma, que dá a vocês no dia da crisma os dons do Espírito Santo, para que vocês, pela vontade de Deus, sejam tomados dos dons de sabedoria, discernimento, conselho, fortaleza, ciência, piedade e temor do Senhor, para que vocês e a vida de vocês, o trabalho de vocês, a alegria de vocês, o amor de vocês, a vida de vocês exale por onde vocês passarem o perfume suave do amor e da misericórdia de Deus, pelos dons do Espírito Santo que vocês receberam e que todos os que estão aqui na igreja já foram crismadas e crismados, devemos exalar. Cristo está no Monte das Oliveiras, prefigura, portanto, Cristo nos ungiu e nos unge, porque nos fez cheios de dons da graça transbordante, para mudar o mundo com os dons, não com brigas, não para lutarmos uns contra os outros. E não se assustem, nem para lutarmos contra o mal, porque o único que pode, tem poder de vencer o mal é Ele. Ele nos dá dons do Espírito Santo para lutarmos derramando o bem no mundo, porque o mal só Ele vence. Amém? Vai! Hoje, na hora do rito da missa, pegue o seu folheto e vão lá no número 16. A oração eucarística sobre a reconciliação. Vocês que se sentem contaminados pelas brigas ideológicas de quem é que é verdadeiramente cristão e quem não é, preste atenção nessa oração eucarística, que você nunca mais vai ser a mesma pessoa. Este texto desta oração eucarística põe os cristãos violentos de direita com os cristãos violentos da esquerda na mesma presença, a de Cristo, para sermos todos ungidas e ungidos e libertos da pretensão de que nós, pela nossa briga violenta, vamos vencer o mal do mundo. Cristo é o vencedor do mal e nós somos distribuidores da graça redentora de Cristo pelo bem que fazemos. Amém? Pronto. Dito isso, do monte, olha o que Cristo faz. Os evangelistas contam que ele foi para lá, acampou, e parece sugerir que ele ia à noite, estrategicamente, sem muito alarido, para que domingo que vem ele entre de forma solene e triunfal. Então ele vai discretamente, não à toa, de madrugada. Vamos lá? Versículo 2: de madrugada, leiam. Voltou de novo ao templo, todo o povo se reuniu em volta dele. Sentando-se, começou a ensiná-los. Espere lá, lembra de Jesus com 12 anos, quando Maria e José o perderam? Encontraram-no sentado entre os doutores, discutindo e fazendo perguntas. Agora ele está sentado e ensinando. Maravilhoso isso. O povo reuniu em volta dele. Ele sentado é mestre e ensina. Tem quem quer escutar Jesus, mas nem tudo é só bondade. Tem também quem não quer. Seu amor, sua misericórdia é óleo extraído no espremedor e na prensagem da cruz, para enfrentar o mal que nos habita. Vamos lá? Versículo 3: entretanto, bradem. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Espere lá, vamos recordar brevemente. Mestres da lei e fariseus. Disse domingo passado e repito agora de forma mais breve. A partir da primeira destruição do templo,
de Jerusalém em 587, e depois, na dominação grega, o templo foi pelos gregos, em 587 pelos babilônios, e depois, na dominação grega, o templo foi profanado de forma violenta e absurda. A partir do ano 333, quando os gregos entram em Jerusalém, foi o período de maior violência que Israel sofreu dos povos pagãos contra a fé judaica. A partir desse movimento de destruição do templo, eu falei domingo passado, surge alguns movimentos em Israel de pessoas que passam a cuidar, dizendo: qualquer hora a gente pode ficar sem o templo onde guarda a Arca da Aliança. E a Arca da Aliança já fora roubada e levada para a Babilônia. Para evitar isso, nós vamos agora investir, criar uma associação, investir em escribas que tiram cópias, não tinha as poderosas máquinas de cópias de hoje, que tiram cópias em tabuinhas, pergaminhos, cerâmicas, madeiras, pedras, ou em rolos mais tarde de couro ou pergaminho. Vamos fazer cópias do livro sagrado, espalhar por Israel todo, e bem mais tarde, lá pelo século, no final do enfrentamento mais violento da dominação grega, eles criam as sinagogas, que era o lugar onde se guardavam os livros da Sagrada Escritura e se celebrava no sábado a liturgia da palavra. Não só isso, mas eles financiavam também grupos que reproduziam cópias e mandavam para as bibliotecas do mundo, ou às vezes escondiam, como os essênios escondiam em potes, lá em Qumran. Os essênios enterravam esses potes com o livro sagrado, porque se dizimar a gente, um dia alguém encontrará o livro sagrado. Os fariseus e mestres da lei, portanto, surge deste enfrentamento da violência dos violentos impérios, Babilônia, Persa, grego, Império Romano, que invadem com tanta atrocidade de Israel. Só que eles se tornaram um grupo tão importante, tão importante, tão importante, guardião da lei, que passaram-se a se enxergar mais importante do que a lei e mais importante do que a própria palavra de Deus. Trabalhei isso domingo passado. E eu dizia, e vou repetir, com uma novidade que vem hoje, que os fariseus e os mestres da lei daquele tempo representam os fariseus e mestres da lei dos movimentos neoconservadores de hoje, do tradicionalismo, do rigorismo controlador de comportamentos, engessador de comportamento religioso, movimentos que se tornaram fiscais da religião, que querem controlar padre, bispo, Papa Francisco, e se o Papa não falar o que eles querem ouvir, até reza pela morte do Papa. Pronto. Dito isso, lá vem. Vamos lá? Os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Colocando-a no meio deles, disseram a Jesus, repitam: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Espere lá. Desculpe. Moisés, versículo 5, Moisés na lei mandou apedrejar tais mulheres. Que dizes tu? Espere lá, vamos visitar esses textos brevemente. Levítico 20:10. Quando um homem comete adultério com uma mulher do seu próximo, serão castigados à morte, tanto o homem adúltero como a mulher adúltera. Deuteronômio 22:22. Quando um homem for pego em flagrante deitado com uma mulher casada, ambos morrerão, o homem e a mulher morrerão. Eliminarás o mal de Israel. Deuteronômio 17:5. Levarás à porta da cidade o homem ou a mulher que cometeram adultério, tu os apedrejarás e eles morrerão. Êxodo 23:6.
Deus falando: eu não justifico o culpado, eliminarás o mal com as próprias mãos. Os movimentos fundamentalistas de hoje têm recuperado os textos do Antigo Testamento. Os movimentos neoconservadores de hoje reivindicam que a igreja precisa ocupar de volta esta autoridade fundamentalista. E querem que Jesus aplique a sentença. Vamos lá? Agora vem. Que dizes tu? Perguntam. Moisés na lei mandou apedrejar tais mulheres. Que dizes tu? Agora vem a surpresa. Então, a mulher está condenada à morte pela lei. Mas vem a surpresa, é versículo 6. Perguntavam isso para experimentar Jesus e para terem motivos de o acusar. Pronto, são dois acusados de morte. No coração deles, a mulher já tem a sentença para ela, é só executar. E agora, no coração deles, Jesus também não merece crédito, não é boa coisa. Nós só temos que monitorar e pegá-lo no momento certo e vamos apedrejá-lo também. Como vão condená-lo à morte na pedra do moinho do trigo e na pedra da prensa da oliva. Mas eles não sabem que eles também estão condenados à morte. O que vem agora é surpreendente. Bento XVI, ele foi prefeito da Sagrada Congregação para a Doutrina da Fé. No tempo em que ele era o cardeal Ratzinger, ele escreveu um documento, Orientações para a Interpretação da Bíblia. E ele aborda nesse documento todos os métodos de interpretação da Escritura. E ele tem uma elaboração fascinante para os fanáticos de hoje. Lá, o cardeal Ratzinger diz que os que interpretam a Bíblia do modo fundamentalista, ao pé da letra, cometem o suicídio do intelecto. Portanto, os fundamentalistas estão também condenados à morte, ao suicídio do intelecto. Tá bom? Se você está no grupo deles, você também está condenado à morte. Se você está no grupo dos adúlteros e adúlteras, de tudo que a Bíblia manda castigar e punir, nós também estamos condenados à morte. Mas se você está no lugar de Jesus, que veio anunciar que o modo nosso de interpretar a Bíblia e interpretar a vida não está correto, e nós precisamos interpretar a Bíblia e interpretar a vida segundo o olhar e o coração de Deus. Nós precisamos passar por processos. Se nós pertencemos ao grupo dos rigoristas da lei, o grupo dos fanáticos da lei de hoje, o grupo dos terroristas fundamentalistas dentro das igrejas cristãs, os fundamentalistas terroristas que levam a Bíblia ao pé da letra e acham que padre e bispo e papa que não tiver do jeito deles tem que ser apedrejado, primeiro moralmente na internet e depois executado onde for possível, de preferência. Esses estão condenados à morte, ao suicídio do intelecto. Mas também, se você é um que interpreta a religião de forma relaxada, desordenada, permissiva, que Jesus ama, perdoa e tudo pode, igual a mulher adúltera que quer levar a vida hoje com um, outro com outro, o homem adúltero hoje com uma, amanhã com outra, também você está condenado à morte. À morte em que uma forma de cuidar da sua liberdade, querendo a felicidade. Se lembram dos 2 filhos domingo passado?
você também está condenado à morte. E nós precisamos criar coragem de dar saltos. Hoje, vou falar uma coisa que vai render provocação para o mundo inteiro. Hoje, os movimentos tradicionalistas, conservadores, que reivindicam que são os verdadeiros representantes da tríplice fundação da igreja, do tríplice fundamento da igreja, a escritura, a tradição e o magistério, e tem que ser cumprido isso. Esses movimentos que reivindicam a aplicação disso de forma pobre, equivocada, fazendo um recorte curto de um período curto da história, do alto período da Idade Média, em que a igreja tinha a pompa e a circunstância mundana, em que os padres e os bispos se tornaram reis mundanos, com escravos, escravas, a serviço deles, com aquelas roupas bordadas de ouro, em que as igrejas mais pareciam palácios de reis, do que servos do Senhor, a serviço de uma vida mansa e humilde, a serviço do amor de Cristo. Eles querem recuperar o poderio mundano do cristianismo, e não a autoridade de Cristo que vem agora. Santo Agostinho diz: os mestres da lei e os fariseus trazem neles um atrevimento. A tentação dos fariseus e mestres da lei do tempo de Jesus e dos fariseus e dos mestres da lei de hoje. O Senhor Jesus, que prega esse negócio de Pai misericordioso, da graça, do perdão, da bondade de Deus, esse amor, esta misericórdia e esta graça, está fazendo Jesus jogar fora o primado da justiça da lei. Diz Santo Agostinho: como é que Jesus vai responder guardando a justiça sem se afastar da mansidão? Maravilhoso. Como viver a justiça da lei, do mandamento, da norma, da escritura, da tradição e do magistério, sem violência, guardar a justiça, mas sem se afastar da mansidão. Essa forma arrogante da turma das teologias de esquerda, que acha que para defender justiça social pode quebrar tudo e pôr fogo em tudo, ou da turma da direita, que acha que para pôr de verdade o mundo na ordem da justiça pode pôr fogo, matar e sentenciar quem não presta e criar um sistema de rigor que elimina quem não presta. Os dois, de direita e de esquerda, perderam o senso de justiça porque pensam a justiça sem a mansidão, ou pensam a mansidão sem a justiça. Os dois, tanto a mulher adúltera, que representa essa ideologia do laxismo, quanto os fariseus e mestres da lei, que representam esses movimentos tradicionalistas de hoje. Os dois estão no mesmo pé de igualdade e necessitados de conversão. Está claro? Não estou a serviço de nenhuma ideologia, estou a serviço das exigências de conversão para todos. Ou todos ou ninguém. Está claro? Vamos lá? O trem vai pegar agora. Vamos lá? Versículo 6, até o final agora. Perguntavam isso para experimentar Jesus e para terem motivo de o acusar. O que você pergunta a Deus hoje para o experimentar e para dizer a Ele: o Senhor não responde a mim, eu luto tanto com meu amor, com minha paciência, com a minha dedicação, e o Senhor não responde a mim na proporção do que eu dou? Que é isso que eles estão reivindicando. Nós pertencemos a um movimento de 200 anos, 500 anos, que luta em Israel para resguardar a lei, e agora o Senhor deixa um desses que vem dizendo que é filho do Senhor,
profanando tudo, e em nome da misericórdia, da graça, da mansidão, da compaixão, está destruindo nossa autoridade na lei. Vamos ver? Maravilhoso o que vem. Mas Jesus, leiam, inclinando-se, começou a escrever com o dedo no chão. Espere lá, olhe para a cruz. Jesus inclinando-se. A graça sempre inclina. A graça sempre se inclina, senão não seria graça. A graça nunca é tupetuda, arrogante, prepotente, senão ela não é graça. A graça sempre se inclina. Para lembrar nossa condição de pecador, a graça sempre se inclina. Para lembrar que a bondade de Deus é a única bondade capaz de nos curar da vida vadia da adúltera e da vida arrogante e prepotente dos fariseus e mestres da lei de ontem e de hoje da igreja. Amém? A graça de Deus sempre se inclina e mostra que só a bondade de Deus é a condição para curar as feridas dos nossos pecados. Mas vem uma pergunta. Inclinando-se para escrever com o dedo no chão. Escrever o quê? Os pecados de cada um, o nome dos homens que estavam ali, fariseus e mestres da lei, que já tinham cometido pecado com aquela mulher, o nome de cada um deles, vírgula, e o nome da última com quem eles também cometeram adultério, que escrevia o Senhor? Nem eles querem acusar Jesus, nem o rigorismo da lei, nem o laxismo desordenado e permissivo de quem quer fazer da liberdade a ocasião de prazer, liberdade, felicidade. Chegou o tempo de um novo senhorio, de Deus, da graça e do dom. O livro de Jeremias, capítulo 17, versos 13, diz assim: os que se afastam de Deus têm seus nomes inscritos no pó da terra. O único modo de ser fiel é responder com mansidão, guardando a justiça, sem se afastar da mansidão. A violência nossa, seja de qual corrente você for, a violência sua para defender as liberdades libertárias e laxistas e mundanas de todo mundo, que pode viver a sua liberdade, o seu prazer do jeito que cada um quiser, e vamos lutar por essa liberdade. Esta violência insana que defende uma liberdade sem responsabilidade, ela não vai salvar ninguém. Como a violência da turma fanática fundamentalista de hoje, que defende lutar para derrubar, para acabar com esses padres que pregam coisas erradas na igreja e devem ser eliminados. Essa violência também não vai salvar ninguém. Amém? Bora avançar. O que vem agora é surpreendente. Versículo 7. Como persistissem em interrogá-lo. Espere lá. A verdade em pessoa, Jesus, sendo interrogada com insistência pela prepotência humana de quem se põe, porque eu pertenço a um movimento que reza, que faz jejum, que faz penitência, que dá esmola, porque eu pertenço a um movimento na igreja, tem uma disciplina espiritual rigorosa, uma disciplina moral piedosa, eu posso interrogar qualquer um aqui, ou postar qualquer coisa sobre o Santo Padre, o Papa e os bispos e interrogá-los ali. A verdade em pessoa sendo interrogada pela prepotência humana.
mas a verdade, a graça, a justiça de Deus e a bondade de Deus, elas têm autoridade. Vamos ver? Jesus ergueu-se. O que lembra? O que lembra? Ai, ai, ai. Um carro Onix branco, PQH 2275, panha tipo e cuida da liberdade sua e da liberdade dos outros. Vai lá. Onix branco, PQH 2275. Converta-te e cuide disso. É muito ruim ficar preso. Pode esperar um pouquinho para não passar vergonha. Vamos lá? Como persistisse em interrogá-lo, Jesus ergueu-se. O que lembra? Jesus, para Nicodemos, que o procurava de noite, porque tinha medo de ficar difamado pelos fariseus e mestres da lei. Jesus diz a Nicodemos: Nicodemos, você está me procurando de noite para ninguém ver você sentando comigo. Mas eis que o Filho do Homem vai ser levantado na cruz, e ao ser levantado, atrairão todos a mim. O que você faz às escondidas, Nicodemos, vai erguer-se meio-dia na cruz, vai ficar até 3 da tarde, eu exposto na humilhação, para atrair todos a mim. Jesus ergueu-se e disse, vamos ver a autoridade dele? Versículo 7. Quem dentre vós, bradem, não tiver pecado, seja o primeiro a atilhar-lhe uma pedra. Quem dentre vós não tiver pecado? A graça não tem medo de enfrentar a prepotência humana. Ela enfrenta. Irmã, olhe para a cruz. Irmão, olhe para a cruz. Que pedra você traz com você? Porque você recebeu na sua vida. Quais são as pedradas que você tem recebido e já recebeu na sua vida? De quem quer que seja. O que você tem feito com essas pedras e pedradas? Quais são as pedras que você carrega com você ou dentro de você e guarda um desejo enorme de atirá-las? Quais pedradas você joga toda hora no pensamento, no sentimento, no balbuciar da raiva, no queixo, na mandíbula cerrada? Quais são as pedras que você carrega com você hoje? As pedradas que você recebe, as pedradas que você deseja dar. Versículo 8. E tornando a inclinar-se, a graça é persistente. Leiam. Continuou a escrever no chão. Continuou a escrever no chão. Tem uma expressão maravilhosa, maravilhosa, que eu fiquei encantado. O Senhor que escreve com o dedo no chão, as tábuas da lei, que Moisés desceu do monte Sinai com elas, diz a tradição que Deus escreveu a lei com o dedo, não foi? Lembra disso? As tábuas da lei, que Deus escreveu, é lei. Só que os fariseus e mestres da lei não sabem que quem escreveu a lei com o dedo, os 10 mandamentos na montanha, não sabe que esse dedo está numa mão, num braço, que está colado num coração. Esse dedo tem cérebro, a lei, mas esse dedo tem coração. Reage! Vai! Vai! Maravilhoso isso. Eu fiquei estonteado com isso. Esse dedo tem coração. Esse dedo tem a força da verdade. Esses movimentos violentos dizem: a verdade vos libertará. Para nós a verdade não é um conjunto de lei, norma e regra. Para nós a verdade é uma pessoa com quem nós nos relacionamos. Eu sou o caminho,
eu sou a verdade, eu sou a vida. Só é verdade se desabrocha na vida. Se leva à morte, não é verdade. Tudo que leva à morte do outro ou sua, tudo que leva a sentenciar a morte do outro, não é verdade, é mentira. Porque não há lei de Deus sem a mansidão da graça, e não há mansidão da graça sem a mão da justiça de Deus. Vai! Essa turma violenta da direita e essa turma relaxada das correntes ideológicas de esquerda, as duas correntes estão aprisionadas na força violenta das correntes ideológicas. Só Deus tem o olhar todo. As ideologias têm o olharzinho do quadrado da grade que aprisiona as pessoas em bolhas. Só Deus tem o olhar amplo. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Versículo 9. E eles, ouvindo que Jesus falou, foram saindo um, a começar pelos mais velhos, e Jesus ficou sozinho, com a mulher que estava lá, no meio do povo. Quem dentre vós estiver sem pecado, atira. Ouvindo, foram saindo, a começar pelos mais velhos. Nós mais velhos, depois dos 40, 50, 60, tudo, mesmo com muito retoque na cara, nós mais velhos, depois dos 40, é descida. Temos que aprender a sair. Temos que aprender a ouvir Jesus e temos que criar coragem. Exatamente porque somos mais velhos, temos que dar testemunho para os mais novos que nossa coragem é coragem também de sair da pretensão e da presunção que nos condena ao suicídio do intelecto. Amém? Nós mais velhos temos que aprender a ter coragem de sair e deixar cair as pedras. Dá dó o que as ideologias têm feito de fazer movimentos dentro da igreja e dominar a igreja para a violência, das lutas dos extremistas, rigoristas da lei de direita e os laxistas e permissivos de esquerda. Dá dó. Bora lá? Jesus ficou sozinho com a mulher que estava lá no meio do povo. Olhe para a cruz. Jesus ficou sozinho também na cruz. E ele clamou: meu Deus, por que me abandonaste? Jesus tem coragem de ficar sozinho com você, mas ele tem coragem de ficar sozinho na cruz por causa de você. É o único. Os outros ou querem ser cúmplices do seu pecado, dizer, não, viva a sua liberdade do jeito que você quer, os amiguinhos do adúltero e da adúltera. Ou os rigoristas, fariseus e mestres da lei de hoje, não, tem que ser isso mesmo, temos que lutar para colocar ordem nesse mundo e sociedade. Jesus é o único que fica sozinho com você e fica sozinho na cruz e até o túmulo por você. O único. Você tem coragem de falar com Jesus assim sozinho com Ele? Você tem coragem de olhar nos olhos de Jesus e pensar, e agora, o que Ele vai falar para mim? Seja eu um fariseu mestre da lei, ou um devassa do mundo dos adúlteros, do filho pródigo, ou do filho mais velho.
Pronto. Este enfrentamento é o enfrentamento definitivo. Vamos lá? Versículo 10. Então Jesus se levantou. O que lembra? Ah, não. Reage. O que lembra? Então Jesus se levantou. O que lembra? Levantado da cruz. O que mais que lembra? Ressuscitado. Que nós vamos celebrar daqui 2 domingos. Gloriosamente levantado, erguido, vitorioso, sem a prepotência humana ou sem a liberdade desordenada do homem e da mulher que quer aproveitar tudo na farra, sem responsabilidade. Ele se levantou e se levantará. E disse à mulher, vamos ler? Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Espere lá. A erguida da cruz e a erguida do túmulo dá a você o direito de olhar nos olhos de Jesus e enfrentar agora quais são as condenações. Você traz condenações, você carrega também pesos de condenações que o povo impõe sobre você, que você mesmo impõe sobre você. Você carrega condenações que você traz da cultura, da sociedade, da família, da igreja, dos que querem você livre iguais a eles, os adúlteros e adúlteras de hoje, ou rigoristas, moralistas, suicidas, fundamentalistas. Você traz condenações também. Enfrente essas condenações. Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou. Nós podemos condenar. Nós temos o poder de condenar e de ser amigos de condenados, parceiros de condenados. Nós temos condições de ser amigas e amigos e ajudar a financiar sistemas caríssimos de inocentamento de culpados. E o Brasil é especialista nisto. Financiar do modo mais caro do mundo inocentamento de condenados. Jesus não veio financiar inocentamento de condenados. Ele apresenta-se como aquele que é capaz de olhar o que nos condena e nos libertar da condição de gente que chega à condenação. Versículo 11. Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: Eu também não te condeno. Podes ir, e de agora em diante não peques mais. Olhe para a cruz. A turma fundamentalista da direita e a turma libertária da esquerda dividem esse versículo, essa frase última, na metade. Os de esquerda dizem assim: mas Jesus falou, eu também não te condeno. A turma da direita fica: mas ele falou, não peques mais. Só o dia que a gente pegar a frase toda é que a gente vai estar inteiro diante de Jesus. Está claro? Está dando conta de entender o que é ferramenta ideológica que manipula a gente a ler a Escritura pela metade? Então é esse o esforço e a minha luta com a sua mente. Está entendendo o que é? É não mutilar a Escritura, é não cortar as frases pelas metades. Não. Podes ir, não peques mais. Podes ir, eu não te condeno. Mulher, eu não sei por que razão você quis escolher, ou escolheram e impuseram a você o peso de uma vida devassa. Mas eu sei que eu tenho uma resposta de bondade, misericórdia, de mansidão para te acolher a partir de agora. Como a samaritana que sobe, é lá no capítulo 3 de João,
a samaritana que sobe à cidade e fala: ninguém nunca falou comigo assim. Eu imagino essa mulher olhando nos olhos de Jesus e dizendo: nenhum varão nesse mundo me olhou com tanta dignidade, respeito e nobreza, porque todos me olham ou como lixo da sociedade ou como um objeto de exploração sexual. Mas esse me olha de um modo novo. E nós precisamos purificar nosso olhar a partir de Deus. Podes ir. A mulher, Jesus não fala: vem e segue-me. Jesus fala: pode ir, vai. Não peques mais. Mulher, deixe os pesos, deixe as pedradas, mas deixe também uma forma equivocada de cuidar da sua liberdade. Deixe a pedra de uma compreensão errada, interpretação errada da vida, que te fez ser uma escrava da sua liberdade. Deixe as condenações próprias, mulher. Deixe as condenações dos outros, mulher. Deixe também o peso do pecado, mulher. Vai! Inaugure uma nova fase em sua vida. Um ir novo, um ir leve, um ir sob o olhar de Jesus, sob a autoridade de Jesus, sob o senhorio da graça. Vai! O que te inspira a ouvir Jesus falar para você hoje: eu também não te condeno? Onde chega essa palavra de Jesus? Às profundezas do seu ser, da sua sexualidade, da sua afetividade, da sua honestidade e ética no trabalho. Onde chega esse podes ir, eu também não te condeno? Nas entranhas mais profundas da inteligência, da alma, do corpo, podes ir. Ninguém segue Jesus por qualquer motivo. O único motivo que verdadeiramente conta é buscar Jesus para nele encontrar a face de Deus. Não para encontrar nele uma revelação para ser um fundamentalista religioso violento e agressivo com todo mundo, ou um relaxado permissivo que prega uma liberdade devassa de todo mundo e não tem problema. Quem busca Jesus busca a face de Deus e considera, como Paulo, por causa dele, eu considero tudo lixo. Vamos terminar com a segunda leitura? Não precisa nem muita explicação. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, verso 8, o seguinte: na verdade, considero tudo como perda, diante da vantagem suprema. O que é essa vantagem suprema? Leia, igreja. Que consiste em conhecer a Cristo Jesus. Conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Meu Senhor. Por causa dele, eu perdi tudo, considero tudo como lixo, para ganhar Cristo e ser encontrado unido a Ele. Eu considero tudo lixo, a única coisa que eu quero é ser encontrado unido a Ele. Continua, versículo 9: não com minha justiça provindo da lei. Paulo era um fundamentalista, que perseguia os cristãos e tinha prazer em matar os cristãos. Do jeito dos puritanos, moralistas, tradicionalistas hoje, que querem matar o Papa Francisco, os bispos e os padres, que eles acham que são comunistas e esquerdistas porque pregam algumas coisas que eles bestamente interpretam. Não com minha própria justiça, mas com a justiça por meio da fé em Cristo. A justiça que vem de Deus na base da fé. O bem supremo é ganhar Cristo, ser encontrado por Ele. O que você perdeu por causa de Cristo e considera tudo lixo hoje? Versículo 10:
Esta justiça consiste em, primeiro, leiam. Conhecer a Cristo. Segundo, experimentar a força da sua ressurreição. Terceiro, ficar em comunhão com os seus sofrimentos. Quarto, tornando-me semelhante a ele na sua morte. Quinto, para ver se alcanço a ressurreição dentre os mortos. Não que já tenha recebido tudo, não tenha pretensão e presunção, ou que já seja perfeito. Quem se considera perfeito não é discípulo de Cristo, mas corro para alcançá-lo, visto que já fui alcançado por Cristo Jesus. Versículo 13: irmãos, eu não julgo já tê-lo alcançado. Uma coisa, porém, eu faço: esquecendo o que fica para trás, eu me lanço para o que está à frente. Corro direto para a meta, rumo ao prêmio que do alto Deus me chama a receber em Cristo Jesus. Eu já fui alcançado, a graça já me alcançou. Fui alcançado por Cristo e eu quero o auxílio de Cristo, porque eu quero alcançá-lo. Ainda que passando por sofrimentos, eu quero alcançá-lo. Você quer? Sim. Quer? Então vem cá. Os ministros aqui embaixo descem aqui. Você vai agora receber 2 pedras. Pega aqui e ajuda a distribuir na igreja inteira. Vamos? Rápido. Ajuda aqui, pai. Pega aqui, vai passando esses. Não, pega o cesto e vai levando para o povo aí, para nós. Ajuda a entregar pedra para todo mundo aí. Vai levando. Vamos? Vai, vamos, gente. Fica perguntando não. Obedece. Rápido. Entrega. Pode ir entregando. Cada um pegue 2 pedras. Robson, prepara mais pedra aí, que é pedrada hoje. Vai pegando mais rápido, gente. Sejam mais rápidos, para a gente não demorar muito. Vai pegando. O mais ágil possível. Acelera o processo aí. Vamos? Você que já pegou essa pedra, tome-a na mão. Incline a sua cabeça. Incline a sua cabeça. Converse com Jesus sobre as pedradas que você tem recebido dos outros, já recebeu e recebe. As pedradas que você recebe da vida. Mas converse com Jesus também sobre as pedradas que você tem dado nos outros, as pedradas que você tem dado em você mesma, em você mesmo. Fale com Jesus. Pai e mãe de crianças, vai dar um trabalhinho aí com as crianças, mas envolva-os também. Põe 2 pedrinhas na mão deles. Não tem problema não. Vamos envolvê-los. Eles precisam também. Cochiche no ouvidinho deles o quanto é triste receber uma pedrada dos outros e o quanto sofre quem recebe uma pedrada da gente. Vá falando. Ninguém te ama como eu. Dá pra sair? Põe essas pedras bem perto do seu coração, com a mão. Inclina a sua cabeça. Talvez você sinta que você não recebe nem dá pedrada, porque a pedra já endureceu tanto você que você se tornou uma pedra toda insensível. Você nem mais sente o que recebe, nem sente a pedrada que dá. Aí é mais grave, inclusive. Se você é daqueles que acha que essa pedra não tem nada a ver com você, é porque você, na verdade, pode ter se tornado uma rocha toda inteira e bruta e violenta.
Comece a fazer a sua oração a Jesus, a pedir perdão. Comece a pedir perdão pelas pedradas que você tem dado nos outros. Comece a perdoar quem te deu e te dá pedradas. Esperando que me fales, tenho esperado que estivesses assim. Eu sei bem que tens vivido, sei também que tens chorado. Eu sei bem que tens sofrido, pois permaneço ao teu lado. Pois permaneço ao teu lado. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, essa é minha grande prova. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama. Ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, esse é o motivo que eu te amo. Ninguém te ama. Ninguém te ama como eu. A igreja canta, ninguém te ama. Ninguém te ama Canta, igreja. como eu. Ninguém te ama. Ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, esta é a minha grande prova. Fique de pé. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, foi por ti porque eu te amo. Ninguém te ama como eu. Olhe para a cruz e reze comigo, Senhor Jesus. Senhor Jesus, Hoje o Senhor me faz enxergar hoje o Senhor me faz enxergar e enfrentar e enfrentar com a coragem da fé, com a coragem da fé, com a autoridade da graça, com a autoridade da graça, com a força da mansidão com a força da mansidão e da bondade. e da bondade. Hoje o Senhor me faz encarar Hoje o Senhor me faz encarar as pedras as pedras do meu caminho, do meu caminho, da minha vida, da minha vida, que eu recebo que eu recebo e que tantas e vezes que tantas vezes eu lanço eu lanço ou quero jogar nos outros, ou quero jogar nos mas outros. fico comigo Mas fique com comigo estas pedras com estas que pedras endurecem meu coração, que endurece o meu coração. fazem de mim uma pedra, Fazes de mim uma um pedra, coração de pedra. um coração de pedra. Eu te peço, Jesus, Eu te peço, Jesus, por seu amor, por seu amor, por sua graça, por sua graça, por seu sangue, por seu sangue, por seu corpo, por
por seu corpo, por seu azeite derramado por seu azeite derramado no alto da cruz. no alto da cruz. Liberta-me Liberta-me da força violenta, da força violenta, das pedradas que eu recebo, das pedradas que eu recebo, das pedradas que eu dou. das pedradas que eu dou. Incline a sua cabeça, segure bem essas pedras perto do seu coração e fale com Jesus. Entregue a Jesus. Põe nas mãos de Jesus essas pedras. Entregue. Entregue. E podem vir trazendo aqui ao pé do altar, nessa beirada de fora a fora. Pode ir trazendo e coloque em cima aqui do altar essas pedras. Continue o canto. Ajoelhe e ponha essas pedras aos pés do altar do Senhor. Pode pôr no chão mesmo, depois a equipe acolhe. Ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, esta é minha grande prova. Ninguém te ama. Pode ir colocando no chão aí, espalhado. Pode pôr no presbitério, na parte alta. Entregue. Deixe essas pedras para trás. Volte para o banco, para sua casa de um modo leve e novo. Sem a força dessas pedradas recebidas e dadas. Olhe pra cruz, foi por ti porque eu te amo. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, essa é a minha grande prova. Deixe as pedras. Deixe as pedradas. Como eu. E volte leve. Ninguém te Sem o peso da condenação, sem o peso da culpa, sem o peso da raiva, do ódio, mas sem o peso do pecado e da liberdade desordenada. pra cruz, foi por ti porque eu te amo. Ninguém te ama. Todos de pé? Ninguém te ama. Continue o canto. Dê um abraço desejando a paz a quem está do seu lado. Saudade. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama Saudai-vos. como eu. Reconciliai-vos. Olhe pra cruz, esta é a minha grande prova. Ninguém te ama. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama. Levanta a mão para o céu, para o alto e canta, igreja. Reage, igreja. Canta. Ninguém te ama. Obrigado, Jesus. Como Eu fui liberto das pedras. Olhe pra cruz. Obrigado, Senhor, das pedras, das ideias fixas, das doutrinas rígidas Ninguém te ama. ou da liberdade desordenada. Eu fui liberto, Senhor. Obrigado. Minha vida será leve e mansa como o seu amor. Obrigado. E professe firme: creio. Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em
Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Acompanhe o rito aqui agora. Bendito, fiquem de frente para mim, aqui. Bendito seja, Senhor Deus, por esse seu filho Vicente, que hoje seu pai e sua mãe, seus irmãos o apresentam pela primeira vez, com 22 dias de nascido, diante do altar. Fazei que, trazendo este menino às águas do batismo, ele cresça em sabedoria, estatura e graça, na saúde e na paz. Amém. Amém. Reage, igreja. Vai. Amém. A festa mesmo vai ser na Páscoa. Agora é só preparação. Entregue tudo ao Senhor neste altar, com o pão, o vinho, a sua vida, cantando.